Oi, gente, eu sou a Áquila e nesse vídeo eu vou passar para vocês um tutorial de como fazer peticionamento eletrônico no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Nós faremos aqui o passo a passo do peticionamento em primeiro grau. Em outro vídeo eu posso fazer com vocês o peticionamento em segundo grau, tá? Esse vídeo é para ajudar aqueles colegas que estão começando a carreira agora e que talvez não tenha ninguém para estar ali auxiliando e precisam aprender na prática como é que faz para peticionar. E também aqueles estagiários, né, que trabalham em escritório de advocacia e precisam auxiliar nos peticionamentos. Espero que vocês gostem. Não se esqueçam de se inscrever no canal para ficarem acompanhando os próximos vídeos, tá ok? E vamos lá. Primeira coisa, vamos abrir aqui o site do TJ de São Paulo, tjsp.jus.br. Aqui nós temos a opção peticionamento eletrônico. Abre essa página aqui, você clica em peticione eletronicamente. E aí o site vai te encaminhar para o ESAGE. O ESAGE é o portal de peticionamento eletrônico do Estado de São Paulo, tá? Do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Você tem a opção de ir diretamente no site do ESAGE. É só colocar lá esage.tjsp.jus.br. E aí você já entra aqui no site do ESAGE, tá bom? Não tem necessidade de você ir lá no site oficial do tribunal, tá? Então, primeira coisa, você não vai peticionar aqui no site do tribunal, você vai peticionar no ESAGE, que é o portal de serviços eletrônicos do Tribunal de Justiça de São Paulo, tá ok? Quando você entra aqui no ESAGE, o que você vai fazer? Vai se identificar. Então, você vem aqui, pode se identificar pelo seu CPF ou pelo seu certificado digital. Se identificou, vai aparecer aqui o painel do advogado. Aqui vai aparecer todos os seus avisos, né, de audiências, manifestações. Aí você vem aqui nos 3 pontinhos na lateral, no cantinho esquerdo. E vamos lá embaixo em peticionamento. Peticionamento. Aqui em peticionamento eletrônico, nós temos peticionamento de primeiro grau, peticionamento de segundo grau, peticionamento do colégio recursal. E aí hoje nós vamos treinar o peticionamento eletrônico de primeiro grau, tá? Primeiro vamos ver como é a petição inicial de primeiro grau. Você clica aqui, aí vai aparecer essa tela. Nessa tela, o que você deve fazer? Primeira coisa, você vai selecionar aqui a sua petição inicial. Então, você vai dar entrada no processo. O que você vai fazer? Selecionar a sua petição inicial. Vamos lá. Vou pegar uma aqui. Divórcio consensual. Olha aqui, ó. Eu deixei essa pastinha com esses documentos separados para eu fazer como modelo para vocês. Eu sempre coloco na pastinha os documentos já enumerados em ordem lógica, na ordem que eu quero que eles fiquem no processo. E isso é muito bom para vocês, economiza tempo e também evita, né, algum esquecimento de documento. É bem melhor você já deixar assim organizadinho. Então, eu vou lá, a minha petição inicial, eu coloquei o nome divórcio consensual. Vou clicar nela, ela vai aparecer aqui como a petição inicial, a petição principal, tá? Feito isso, o que você faz? Vem aqui do lado direito e já informa os dados do processo. Então, vamos lá. Quando você clica em informar os dados do processo, aparecem as opções aqui para você preencher. Foro é onde você vai distribuir o seu processo. No meu caso aqui seria Santa Bárbara do Oeste. Então, você vai selecionar qual é o seu foro, tá? Qual é a sua comarca, o local onde você vai mandar o seu processo. Competência. Aqui na competência você seleciona se o seu processo ele é cível, se ele é criminal, se ele é do juizado especial. No meu caso aqui é família e sucessões. Selecionada a competência, você vai em classe. A classe é a primeira categoria do seu processo.
Se o seu processo ele tem um procedimento comum, você deve clicar aqui no procedimento comum civil e lá no assunto principal é que vai ter o nome da sua ação, tá? Agora, se o seu procedimento ele tem, se sua ação ele tem um procedimento específico, como o divórcio consensual e o divórcio litigioso, ele tem um procedimento especial, um procedimento específico. Então, lá na própria classe vai aparecer o divórcio consensual. Aí eu venho aqui no assunto principal e seleciono aquilo que eu vou discutir no processo como assunto principal, tá? Então, aqui na classe, nem sempre vai ter o nome da sua ação, tá? Pesquisa lá o nome da sua ação. Se não tiver, é porque ela faz parte do procedimento comum. Aí você clica no procedimento comum e aí lá no assunto principal é que vai aparecer o nome da sua ação, tá? Então, vamos aqui, divórcio consensual, assunto principal, dissolução. Esses outros assuntos não precisa nem você selecionar, mas se você quiser, você pode clicar aqui, se aparecerem, por exemplo, se você tiver uma tutela de urgência do seu processo, você pode selecionar, ou outros assuntos que apareçam aqui, dependendo da classe e do assunto principal que você colocar, mas isso é opcional, tá? Se o seu processo tiver um pedido liminar, você deve selecionar essa caixinha aqui. Ou uma tutela antecipada, né? O meu processo aqui, como ele é divórcio, automaticamente já foi selecionado o segredo de justiça. Mas, de repente, você está distribuindo um processo que, pela regra, ele não é segredo de justiça, mas você deseja que ele seja tramitado em segredo por conta de alguma razão aí, relevante, você pode clicar nessa caixinha. Aqui, valor da ação, você vai colocar o seu valor da causa, tá? Dependendo lá do seu valor da causa, você coloca aqui no valor da ação. Distribuição. Se você está fazendo um processo autônomo, você vai clicar aqui em sorteio. Automaticamente ele vai estar em sorteio. Agora, se é um processo por dependência, aí você clica aqui na outra caixinha e você depois vai ter que informar qual o número do processo principal que você tá usando aqui como correspondência no processo por dependência, tá? E aí você deveria colocar aqui também o fundamento legal que diz que esse processo novo que você está fazendo é a independência desse outro processo principal. Não seria o caso aqui desse divórcio, tá? Aqui nas despesas processuais, você sempre, seja uma petição inicial, seja uma petição intermediária, você sempre vai ter que selecionar. Se você está fazendo uma petição que não tem recolhimento de custas, é só uma manifestação do processo, você vem aqui e clica na primeira caixinha. Agora, se é uma petição inicial ou uma petição intermediária que há recolhimento de custas, né, e você tem o pedido de justiça gratuita, você clica na segunda caixinha aqui, há pedido de justiça gratuita. Agora, se é uma petição que você está recolhendo guia de custas junto, você vai clicar aqui e vai informar o número da guia e o valor, tá? No meu caso aqui seria um divórcio com pedido de justiça gratuita. Aí você fecha aqui essa parte que você já cadastrou. Então, os dados do processo você deve cadastrar logo que você vai começar a fazer o peticionamento, tá? Feito isso, gente, colocar a sua petição inicial aqui. E feito o cadastramento, o que você deve fazer? Adicionar os arquivos que você vai anexar com essa petição. E aí, por que é legal você já fazer essa pastinha, né, com tudo na ordem certinha? Porque você economiza tempo aqui. Você seleciona tudo, ó, e já joga tudo aqui na ordem bonitinho. Não precisa você ficar escolhendo o arquivo, colocando na ordem, tá? Então, aqui, você vai colocar todos os documentos que você vai anexar à sua petição inicial. Procuração, e aí você vai nomear cada um deles, tá? Procuração, justiça gratuita. Sempre que você vai pedir justiça gratuita, você tem que juntar essa declaração da justiça gratuita. Aí, vem aqui os documentos pessoais das partes, né? O RG, CNH, CPF,
No meu caso, como é um divórcio, tem a certidão de casamento. E por que eu falei para vocês colocarem os dados do processo antes de colocar os documentos aqui? Porque quando você cadastra aqui a classe do seu processo, o assunto principal do seu processo, aqui na hora de colocar o nome nos documentos, aparecem nomes específicos para aquele processo, por exemplo. Aqui eu coloquei a certidão de casamento, né? Certidão de casamento é um nome que talvez não apareceria se fosse um outro processo que eu tivesse distribuindo, mas como é um divórcio, eu já informei que é um divórcio, apareceu aqui a opçãozinha de colocar a certidão de casamento, de nomear a certidão de casamento. E os magistrados, eles prezam por isso, né? Na hora que você vai peticionar, que você nomeie todos os documentos, isso fica mais fácil de identificar no processo. E nem todos os documentos vai ter o nome aqui, gente. Endereço, por exemplo, não tem aqui para você selecionar comprovante de endereço. Aí que você coloca como documentos pessoais. Carteira de trabalho também não tem. Coloca como documentos pessoais. Vou terminar aqui de preencher. Imposto de renda também não tem. Vou colocar aqui como pessoais das partes. É sempre importante juntar a declaração de imposto de renda ou comprovante de não recolhimento, né? Quando você pede justiça gratuita. E aqui, veículo, coloquei o documento do veículo nesse processo. Não tem também nome de veículo aqui para colocar, então vou colocar como documento 1, tá? Que aí não é documento pessoal das partes, mas é um documento importante para a minha petição. Coloquei aqui todos os documentos. Feito isso, você vai vir aqui e selecionar as partes do processo. Você vem adicionar parte no polo ativo e você vai adicionar o requerente. Tem essa opção de você adicionar o advogado, tá? Mas só se for um advogado que não seja você, porque se é você, não tem necessidade de você se cadastrar aqui, porque você já está protocolando o processo com o seu certificado digital. Então, em regra, aqui você vai cadastrar quem? Você vai cadastrar as partes do processo. Então, vem aqui adicionar a parte, cadastrar o requerente. Aqui no cadastro do requerente, automaticamente ele já seleciona a opção, né, requerente. Você vai informar se é pessoa física, pessoa jurídica, colocar aqui o CPF, que é obrigatório, a não ser que não tenha. O nome é obrigatório, sexo. O RG. O RG o órgão emissor também é obrigatório, tá? Estado civil, nacionalidade, profissão e o endereço. Então, se tratando do requerente, você precisa selecionar preencher todas essas opções. Eu quero cadastrar mais de uma pessoa no polo ativo. Você vem aqui no maisinho e cadastra outro requerente, tá? Detalhes importantes. Aqui, gente, quando você coloca o CPF da pessoa, muitas vezes aparece já o nome automaticamente. Geralmente isso ocorre quando a pessoa já teve um processo no Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas cuidado, porque às vezes o nome da pessoa não está atualizado aqui no sistema. Então, se você não se atenta a isso, o nome da pessoa fica errado lá no processo. E aí, às vezes, você vai se atentar a isso só quando sai a sentença. Por exemplo, se é um processo de divórcio, né? E aí sai a sentença lá para fazer a averbação do divórcio e tal, com o nome errado da pessoa. O cartório não vai aceitar essa sentença com o nome errado e nem o mandado de averbação com o nome errado. Então, sempre que você colocar aqui CPF, aparecer automaticamente o nome da pessoa, às vezes aparece até o endereço também, sempre confirmem se estão atualizados, tá? Outra dica para vocês. Às vezes, você precisa distribuir um processo de um menor. É uma ação de alimentos. É um processo de um menor. Quem eu vou colocar no polo ativo? É o menor, não é a representante. Você vai adicionar aqui como requerente o menor, tá?
Muito bem, e aí no polo passivo você também adiciona o requerido. Vamos adicionar aqui o requerido. Na parte do requerido, você seleciona também se é pessoa física ou jurídica. Não é obrigatório você colocar o CPF, se você não tiver. Você põe o nome e o sexo, isso é obrigatório, tá? As outras informações aqui, se você tiver também. E o endereço, você precisa necessariamente colocar. Ah, mas às vezes acontece de você não ter o endereço, você vai pedir a pesquisa em juízo lá e tal. Mesmo assim, você precisa inserir algum endereço aqui, senão o sistema não permite você cadastrar, tá bom? E pode acontecer, gente, de você estar fazendo um processo que não tem polo passivo. No meu caso, por exemplo, é um divórcio consensual. E aqui não teria polo passivo, porque os dois são requerentes, não tem problema nenhum. Você pode fazer o seu processo, a distribuição do seu processo, sem colocar polo passivo, tá bom? Tranquilamente. Muito bem, aqui o seu certificado digital já deveria estar no seu computador conectado, aí aparece aqui, né, o seu certificado. Olha só aqui embaixo. Aqui embaixo nós temos essas opções, salvar para continuar depois. Se você clica aqui, essa sua distribuição, ela fica salva no sistema, nas petições em cadastramento. Eu vou mostrar isso para vocês. E se você terminou tudinho, já preencheu tudo, só que está sem o token, não vai conseguir protocolar. Você salva para protocolar depois. Aí ela vai ficar salva lá nas petições, aguardando o protocolo, tá bom? E outro detalhe, olha aqui em cima, ó, sua petição foi salva há poucos segundos. Gente, toda vez que você clica em peticionamento e entra aqui nessa página, automaticamente o sistema ele vai salvando sua petição, e isso é bom, porque de repente se dá um problema no seu computador, você não perde o que você fez. Fica salvo lá no seu registro, lá no seu histórico, fica salvo como petição em cadastramento, é só você ir lá e dar continuidade, tá? Feito tudo isso, é só clicar aqui, protocolar. Eu não vou clicar agora, porque eu já distribuí esse processo, tá? Mas você clica aqui, protocolar, vai pedir a senha do seu certificado digital, você vai colocar a senha, vai demorar um pouquinho aqui, carregando os documentos, e aí vai aparecer para vocês um recibo, como este aqui, ó, recibo de protocolo, peticionamento inicial de primeiro grau. Aí lá tem o número do processo, tem qual é a petição que você fez, o nome das partes. Se você quiser, você pode salvar esse recibo, tá? Desse protocolo. É interessante salvar, mas se o seu e-mail está cadastrado no sistema bonitinho, sempre vai chegar no seu e-mail toda vez que você fizer o protocolo de uma petição, sempre vai chegar lá no seu e-mail a comprovação, o recibo, tá bom? Muito bem, gente. Agora, vamos lá novamente no peticionamento eletrônico e eu vou mostrar para vocês o peticionamento em primeiro grau de petição intermediária. Digamos que você já tem um processo que está em andamento, você precisa lá peticionar uma manifestação, uma réplica, a contestação. O que você faz? Vem aqui, petição intermediária de primeiro grau. Na petição intermediária vai ser essa mesma tela, tá? Você vai selecionar aqui a sua petição que você vai incluir, só que você vem aqui, ó, do ladinho e já informa o número do processo que você vai cadastrar, tá? Essa petição. Você informou do número do processo, já vai aparecer aqui o polo ativo e o polo passivo daquele processo, tá bom? E aí você vem aqui em classificar, vai classificar da mesma forma qual é a sua petição, se é uma contestação, se é uma réplica, se é um pedido de habilitação, seja o que for, você seleciona aqui. Quando não tiver o nome, o que você vai colocar? Petições diversas, tá? Sempre fuja pela petição diversa. Sempre que não tiver o nome da sua ação, coloque petição diversa. Se tiver pedido liminar, não esqueça de selecionar essa caixinha aqui, tá bom? Aí, se tiver outros documentos, você vai adicionar aqui junto com a sua petição, tá? E depois só protocolar. Vamos lá. Aqui,
Consulta de petições de primeiro grau. Se você clicar aqui nessa consulta de petições de primeiro grau, vai aparecer todas as suas petições em primeiro grau. E aí, ó, você pode selecionar aqui em cadastramento. Vai aparecer todas aquelas petições que você começou a cadastrar e não terminou, tá? Se você clicar em aguardando envio, vai aparecer as petições que você começou a cadastrar, finalizou, mas não protocolou. E se você clicar em protocolada, vão aparecer todas as petições que você protocolou, tá bom? Tanto inicial quanto intermediária. Então, é bem interessante essa parte aqui, onde ficam, né, as nossas petições, o banco de petições. Peticionamento de intermediária de primeiro grau, requisitórios. Gente, isso aqui é para quando você vai peticionar um RPV ou um precatório. RPV e precatório, eu vou fazer um outro vídeo mostrando como é que faz o peticionamento, porque você não vai fazer peticionamento de RPV e precatório aqui na petição intermediária de primeiro grau e nem na petição inicial de primeiro grau. Você tem o procedimento específico para RPV e precatório, que é aqui, ó, peticionamento de intermediária de primeiro grau, requisitórios, tá? Então, no outro vídeo eu vou explicar para vocês como é que faz o peticionamento de RPV e precatório. E por fim, vamos lá. Aqui em peticionamento eletrônico de primeiro grau. Complemento de cadastro de primeiro grau. Você clica aqui. Aqui, quando você vai usar isso? Digamos que aconteceu aquilo de você cadastrar a sua parte lá, o seu polo passivo ou polo ativo, e ficou o nome errado da pessoa. Aí, o juiz detectou e mandou você fazer a correção do cadastro. O que você vai fazer? Vai clicar aqui nessa opção, complemento de cadastro de primeiro grau. Vai colocar aqui o número do processo e aí vai aparecer para você lá as partes do processo, o nome do processo, da ação, e você vai ter a opção de alterar. Só que essa correção, esse complemento, ele só vai ser possível quando tiver uma determinação judicial no processo para isso. Se você colocar aqui o número de qualquer processo, vamos usar esse aqui, ó. Se eu colocar aqui o número de qualquer processo aleatório, não vai ser permitido, ó, não é permitido o complemento de cadastro. Não vai ser permitido, por quê? Ou porque o processo não está em andamento, ou porque naquele processo não foi feita nenhuma solicitação de correção de cadastro. Então, essa opção aqui só vai estar disponível para vocês para aqueles processos que o juiz determinar a correção de cadastro, ou que você solicitar a correção do cadastro, tá bom? Muito bem. E aí, nós fechamos essa parte de primeiro grau, tá? Então, peticionamento eletrônico, primeiro grau, nós já conseguimos esgotar aqui todas as opções que tem. Essa verificação de requisitos é para ver se tá tudo ok com o seu portal, se todos os requisitos para peticionamento estão atendidos, porque se estiver faltando algum requisito, se estiver desatualizado, alguma coisa nesse sentido, você não consegue peticionar, tá? Mesma coisa lá do PJI. Então, aqui apresenta um relatório se estão ok todos os requisitos. E aí, o seu certificado digital, ele já tem que estar aqui conectado para você conseguir fazer o seu protocolo, tá bom? E é isso, gente. Tá vendo como é simples? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão, pode deixar o comentário que vai ser um prazer responder vocês. Eu desejo a todos muito trabalho e muitas ações para peticionar.